SCP-016, classe do objeto. QTER, procedimentos especiais de contenção. SCP-016 deve permanecer isolado em uma câmara de 5 por 5 por 5 metros, mantida a uma temperatura inferior a 0 graus Celsius. A não ser por ordem expressa de oficial de nível 4 ou 5, SCP-016 deve ser sempre mantido em uma placa de Petri dentro do cubo de isolamento. Documentação descritiva completa de experimentos deve ser analisada antes e depois da coleta ou duplicação de SCP-016. A inobservância a estas regras resultará em rescisão ou rebaixamento do infrator à classe D. Somente funcionários autorizados podem obter amostras e realizar experimentos com SCP-016, sob as condições de contenção BC-L5. Se apesar dos procedimentos acima ocorrer um surto, os funcionários da base diretiva devem acionar o procedimento de contenção código Sigma, além de desenvolver planos de contenção. Funcionários infectados devem ser rescindidos no local por forças de segurança equipadas com equipamentos antibiológicos e antiquímicos de padrão postura defensiva orientada a missões. Caso a infecção não seja contida dentro de 48 horas, o dispositivo nuclear será detonado. Sobreviventes não devem ser retirados do local sob hipótese nenhuma. SCP-016 demonstrou ser capaz de sobreviver até 6 horas na corrente sanguínea e alguns minutos no ar. Luz ultravioleta de alta intensidade e altas concentrações de cloro são métodos eficazes para esterilizar material inorgânico. Descrição: SCP-016 é um patógeno transmissível pelo sangue descoberto por um mineiro após se ferir enquanto trabalhava em um veio profundo de carvão. O ferimento foi contaminado pelo pó de carvão da mina, infectando o trabalhador com esporos dormentes. Nos próximos dias, SCP-016 prosseguiu infectando os demais empregados no campo de mineração, bem como a equipe enviada pelo Centro para Controle de Doenças, para conter a situação. Neste ponto, funcionários da Fundação assumiram a investigação e rescindiram todos os indivíduos contaminados. O paciente 0 foi apreendido e a mina desmoronada com explosivos. SCP-016 possui um período de incubação que varia de 24 horas e 2 anos, dependendo da presença e quantidade de outros hospedeiros potenciais na proximidade do infectado. Os primeiros sintomas da doença lembram um resfriado comum, incluindo prurido nos olhos, coriza, tosse e dores no corpo. A segunda fase se inicia após 48 horas e trata-se de uma forma limitada de febre hemorrágica, fazendo com que pequenas quantidades de sangue sejam aspiradas para os pulmões, criando um efeito aerosol. Durante a terceira fase, o hospedeiro entra em falência e sangra, sangrando profusamente através de todos seus orifícios corporais, incluindo narinas, canais lacrimais, poros, boca, uretra e entre outros. No estágio final, a pressão arterial sofre um aumento abrupto. Hospedeiros foram observados vomitando sangue a distâncias de mais de 5 metros. Caso o hospedeiro sobreviva a essa hemorragia quase total, o patógeno torna-se novamente dormente, voltando ao estágio da incubação. O que distingue SCP-016 de outras febres hemorrágicas como Ebola e Marburg é sua resposta extraordinária a altos níveis de estresse. Caso a vítima seja submetida a uma situação estressante, como crises de vida ou morte, o organismo sofre mutação, tornando-se um retrovírus de DNA e alterando sua tática de sobrevivência de reproduzir-se rapidamente para reescrever o DNA do hospedeiro e acelerar sua divisão celular. As maiores alterações fisiológicas ocorrem dentro das primeiras 24 horas deste processo, com a reestruturação completa do corpo se concluindo dentro de 2 semanas. A maioria dos hospedeiros não sobrevive ao processo devido ao esforço exigido de seus corpos. Um efeito colateral curioso da transformação é um aumento na agressividade do hospedeiro. Acredita-se que este possa ser uma tentativa do vírus de se espalhar, como ocorre em vítimas de raiva. Além disso, cobaias que sobrevivem ao processo de transformação passam a não apresentar os sintomas hemorrágicos da doença. Novas vítimas infectadas pelas cobaias, no entanto, ainda passam por todas as etapas normais da infecção.